Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e hoje falaremos sobre números inteiros. Observem as imagens e, se prestarmos atenção, todas elas estão associadas a situações de baixas temperaturas. Umas mais relacionadas com o nosso dia a dia, outras não. No caso ali da geladeira, do freezer, a gente tem essa convivência, é o que utilizamos para conservar os alimentos, que não podem ficar fora da geladeira, que não podem ficar em temperaturas altas, e sim temperaturas frias para que possam ser conservados. Ali nós temos a imagem de uma montanha, ou uma pessoa lá caindo neve sobre ela, um termômetro. Então, como nós representaríamos essas situações, essas temperaturas? A gente então conhecemos os números naturais e sabemos que eles são começando no 0, 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Nós temos aí os números naturais e também já vimos onde ocorrem esses números no nosso dia a dia. Só que existem situações, que é o caso dessas situações de baixas temperaturas, que nós precisamos ampliar este conhecimento para outras possibilidades. Então aí a gente já está dando a dica que vai ser esses números inteiros, que é um novo conjunto que nós vamos aprender a trabalhar com ele. Uma outra situação que também envolve uma representação diferente, para representar, seria a questão aqui de altitude. Então assim a gente já está envolvendo aqui um pouco de geografia. Nesse corte aqui nessa imagem nós temos nessa linha amarela destacada o nível do mar, e a gente consideraria o nível do mar o nível 0. Então, falando de altitude, tudo que estiver acima do nível do mar, eu tenho aí altitude de 100, 200 metros. E abaixo do nível do mar eu tenho aqui também outra representação, que seria a profundidade. Então, imagine, acima do nível do mar eu tenho 100 metros. Abaixo do nível do mar eu tenho a profundidade de 300 metros. Como é que eu represento? Algo que está acima do zero, algo que está abaixo do zero. Até porque acima do zero também teria, digamos, 300 metros de altitude. Como é que eu diferenciaria um valor do outro, uma distância da outra? Então assim a gente precisa ampliar realmente nossos números para poder conseguirmos esse tipo de representação. Aqui ainda sobre altitude, eu tenho aqui situações, o nível do mar continua aqui ao 0, eu tenho aí acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Ele já está entregando aí nossa representação, ele está usando aí um sinalzinho aí para diferenciar essa questão aí do número que representa acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Vamos seguindo. Outra situação que também é bem do nosso dia a dia são as transações financeiras, as operações financeiras. Neste exemplo aqui eu tenho um demonstrativo, um extrato tipo conta bancária, onde nós observamos aqui depósitos e saques, e também uma forma diferente de representar essa situação, até porque se eu estou devendo, se eu saquei ou se eu retirei, é uma situação, e o que eu tenho já é outra situação também.
Então aqui, por exemplo, se eu deposito R$ 550, eu tenho uma representação. Se eu retiro, já é outra situação. Então aqui nós representamos em vermelho, no entanto tem um sinalzinho de menos, né? Quando se refere a saque, ó, toda vez que tem saque, ele vai colocar um sinal de menos para indicar que eu estou devendo, que eu estou retirando, e que no caso desse exemplo eu fiquei aqui com saldo negativo, menos 100 reais devedores. Aí um depósito de R$ 180, que no caso estava devendo lá 100, então compensou, ficou 80. 80 está com sinalzinho de mais, então ele está indicando que esse valor aí eu tenho, não é dívida. Então é uma situação também que nós observamos a utilização de números que não são propriamente os números naturais que nós estamos acostumados com, né? Outra situação aqui é na questão de jogos, né? Pontuação. Aqui eu tenho uma tabela, classificação, o nome dos times. Eu tenho gols prós, gols sofridos e saldo de gols. Neste exemplo aqui eu tenho 34 gols, né, realizados, e sofreu 11. O que acontece? Fazendo aqui o balanço, né, entre prós e contras, gols feitos e gols sofridos, dá um saldo de gols de 23. 34 menos 11, 23. Tenho aqui 32 gols pró e 16 gols sofridos. Também fazendo essa diferença de 32 menos 16, eu tenho 18. É o saldo de gols. E assim vou fazendo para cada situação. 27 gols feitos, 22 sofridos. 27 menos 22, eu tenho 5. Aí a gente vai diminuindo a situação aqui. E 18, Caxias, né? 18 feito, 14 sofrido. 18 menos 14, 4. 20 menos 19, 1. E aqui, esse cidadão teve 21 gols pró, no entanto, 26 sofridos. Então, na situação, como é que eu tenho 21 e vou tirar 26? Então, observa a representação aqui. Eu tenho 21, mas estou devendo 26. Então, eu tenho um saldo de 5. Mas esse 5, ele é um saldo devedor. No caso, ele é um saldo negativo. Então, é uma situação de pontos ganhos, pontos perdidos, que também existe uma forma de representação que é necessária que a gente faça a diferença para não confundir o que é gol sofrido, o que é gol pró, né? O gol que foi feito, né? Que foi, né, realizado. Uma situação também que às vezes a gente pode observar é quando nós estamos num prédio, num shopping, alguma situação onde nós observamos que temos aqui o térreo, né, que é o nível 0. Para cima eu começo a contar os andares, só que para baixo eu também tenho andares chamados de subsolo. Então, como eu vou diferenciar o primeiro andar, que está acima do térreo, e o que está abaixo do térreo? Então, também a gente vê aqui nos botãozinhos que às vezes o pessoal coloca o sinal de menos mesmo para diferenciar. Tudo que é abaixo do térreo, que é subsolo, está representado por um sinal de menos antes, que é para a gente ter essa orientação, diferenciar uma coisa da outra.
Então vamos agora fazer aqui essa atividadezinha para a gente dar uma esquentada no nosso neurônio, aí, nos neurônios. Vamos ver como a gente vai analisar essa situação, né? Eu estou pegando aqui essa situação que mexe com a questão de conservação de alimento. Então eu tenho o seguinte enunciado: o freezer de uma geladeira é o compartimento utilizado para gelar alimentos e bebidas em um ritmo mais acelerado. Muitas vezes as pessoas utilizam esse compartimento para congelar alimentos, aumentando assim a durabilidade. Então nós temos aqui três questões. Em uma geladeira, o freezer diminui a temperatura do alimento em 2 graus por hora. Se um alimento que se encontra a 10 graus foi guardado nesse freezer, determine. Letra A. Qual é a temperatura do alimento após 4 horas de permanência nesse freezer? Qual a temperatura do alimento após 5 horas de permanência nesse freezer? E qual é a temperatura do alimento após 6 horas de permanência nesse freezer? Então vamos para a questão, a letra A. Então vamos analisar o seguinte. Então, para encontrar a temperatura desejada, basta diminuir 2 graus. Né? A cada hora são 2 graus que vai abaixando. Então veja aqui na tabela. Ele foi colocado com 10 graus, tempo zero. Né? Então colocou na geladeira a 10 graus. Ele estava com 10 graus a temperatura do objeto, do alimento. Só que depois, passando 1 hora, essa temperatura ela vai abaixar, porque a cada hora abaixa 2 graus. Então de 10 abaixou para 8 graus. Na segunda hora, depois de 2 horas, vai abaixar mais 2, né? Abaixar mais 2. Ou seja, 8 menos 2 dá 6. E aqui na terceira hora vai abaixar mais 2. Então de 6 desce para 4. Na quarta hora, de 4 desce para 2 graus. Então observem que a temperatura após esse tempo, né, de 4 horas, 0, 1, 2, 3, 4, nós estaremos com esse alimento a 2 graus. Então ele entrou com 10 graus, só que foi decrescendo, ele foi abaixando os graus até 2 graus num tempo de 4 horas. Ok? Então seria a resposta para essa situação. A letra B. O tempo de permanência no freezer, 5 horas. Então a gente já fez até a quarta hora, que ficou 2 graus. Né? Na quinta hora, eu estou em 2 graus. 2 menos 2 vai dar 0. Eu estou abaixando 2 graus, então ficou 0 grau. Para quinta hora de permanência desse alimento no freezer. Ok? Então a letra C. A temperatura do alimento, né, após 6 horas de permanência. A gente viu que na quinta hora abaixou, né, 2 graus e ficou no 0 grau. Só que eu estou em 0, vai ter que abaixar 2 graus. 0 menos 2, vendo? Eu tenho que colocar aqui um sinal representando que esse número ele não é o mesmo 2 aqui de cima. Vai ser menos 2 graus. Ele está 2 graus abaixo de 0. Então, essa questão, ela nos mostra que realmente temos a necessidade de ampliação dos números naturais para os números inteiros. Os números inteiros, ele vai apresentar não só
os números acima do zero mais os números abaixo do zero, como nessa situação que nós vivenciamos agora. Então, na próxima página, nós temos a seguinte organização, né? Digamos assim. Aqui já é propriamente a representação do conjunto dos números inteiros. Ele é representado por uma letra Z maiúsculo, e nós temos a seguinte distribuição aqui. Ó. Eu tenho zero. O zero, ele é um número que a gente chama neutro. Ele nem é positivo e nem é negativo. A partir do zero, pegando à direita, eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. A gente coloca aqui essas reticências, indicando que esses valores vão seguindo infinitamente. Então, do zero à direita, ele vai crescendo infinitamente. Agora, do zero à esquerda, eu vou seguindo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, e assim sucessivamente. No entanto, esses números eles vão diminuindo. Imagina que quanto mais perto do zero, né, se fosse falando de temperatura, seria mais quente. Quanto mais fosse passando aqui para a direita, a temperatura vai aumentando. Quanto mais ela vai para a esquerda, ela vai esfriando. Então, assim, eu tenho essa situação comparativa com temperatura, né? Então, abaixo do zero, eu vou ter o menos 1, o menos 2, menos 3 e assim por diante. O que vai diferenciar um positivo de um negativo é justamente o sinal. Os negativos, necessariamente, eles precisam apresentar o sinal de menos antes do número para poder identificar como negativo. O positivo tem o sinal de mais, né? Tem o símbolo do mais, que também, se ele não tiver, ele também é considerado positivo. Só que os negativos é obrigatório ter o sinal de menos para poder identificar como negativo. Positivo, a gente coloca o sinal de mais, no entanto, ele pode também não ter o sinal de mais para representar um número positivo. Ok? Então, assim, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, porque nós vamos precisar aprofundar mais. Então, a gente vai fazer alguma atividade relacionada a esse tema inicial, para podermos dar uma praticada, e a gente segue em uma outra parte, dando continuidade a esta aula. Então, até a próxima aula, e vamos nessa, seguindo aí com nossos estudos.